Quero convidar os irmãos que possam abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Na semana passada, no domingo pela manhã, nós falamos um pouco sobre compromisso. E eu gostaria, ainda nesse tema, no verso 24 de Mateus 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações, somos teus filhos, queremos ouvir a tua voz e queremos estar, e estaremos, ó Deus, dispostos a aceitar as mudanças que o Senhor requer de cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É interessante que Jesus não colocou aqui, se que alguém quiser acompanhar-me, tome a sua cruz, siga-me e negue-se a si mesmo. Ou ele não colocou, se alguém quiser acompanhar-me, siga-me, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Tem uma ordem aqui. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque ninguém pode seguir a Jesus e tomar a sua cruz se primeiro não negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa morrer para este mundo. Morrer para o seu coração. A questão é que muitas pessoas querem seguir a Jesus. Muitas pessoas querem a prosperidade que Jesus, pelo menos naquilo que elas entendem, vai dar a elas. As pessoas querem crescimento, as pessoas querem ser abençoadas. As pessoas querem trazer os seus filhos aqui na igreja. Querem criar os seus filhos na igreja porque entende que é o melhor caminho. As pessoas querem participar do culto, louvar a Deus. As pessoas querem até dar dinheiro na igreja, mas as pessoas não querem negar a si mesmo. E aí não adianta. Tudo que você fizer, se não partir, primeiramente, de você morrer para este mundo, você não consegue cumprir o compromisso que você se propõe com Jesus. E aqui é algo muito interessante, porque o tempo que nós estamos vivendo, esses últimos tempos, tem mostrado para mim, a minha vida tem mostrado para mim, e a sua vida tem mostrado para você, e para você que está em casa, qual é o seu nível de compromisso com Deus. E a gente tem visto que, para muitas pessoas, o nível de compromisso tem sido profundo, mas para muitos tem sido muito raso. Como jogar uma água nesse piso aqui. Se passar um paninho, logo seca. E o que nós precisamos nos atentar é que o que nós precisamos ter é um compromisso profundo com o Senhor. E eu quero, através de alguns exemplos aqui, mostrar algumas passagens com os irmãos, que como deve ser o nosso compromisso com o Senhor. Como deve ser o nosso compromisso de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Como deve ser um compromisso de acordo com o que nós possamos enfrentar o que nós estamos enfrentando e permanecer firmes na palavra do Senhor. Sabendo que o Senhor é soberano e está na direção das nossas vidas. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você está em Mateus, no capítulo 7, o verso 24 ao verso 27, que diz assim, palavra do Senhor Jesus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos estudado Cada Homem um Guerreiro, e tem uma expressão nos estudos, de um estudo que fala que o homem tem que ser um bulldog. Sabe o que é um bulldog? É aquele cachorro que morde um pedaço de osso, e você pode sacudir, você pode balançar, e ele não larga o osso. E nós elegemos alguns bulldogs no nosso grupo lá. E um bulldog que muito nos surpreendeu, e o título dele é Bulldog Walter Moura. Porque ele agarrou no estudo e não larga. E ele está de férias, e mesmo nas férias, e acabou os estudos, estamos de férias. E ele tem colocado todo dia a sua devocional, a sua experiência, e tem sido bênção para o nosso grupo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é exatamente isso que nós precisamos aprender a ser bulldog com a palavra de Deus, garrar. Igual um carrapato, garra assim, não quer soltar. Nós precisamos estar firmes com o Senhor. Mas para que isso seja necessário, o nosso compromisso tem que estar criado em Deus e numa base sólida. Eu lembro que uns tempos atrás a igreja queria construir lá atrás. Aí tivemos umas ideias e tal, e eu falei para o Edson, Edson, se a gente conseguir, a igreja conseguir aí, né, R$1 milhão a gente constrói o templo. Ele olhou para mim e falou assim, imagina, R$1 milhão, malemar faz a base, o alicerce. Falei, 1 milhão não faz. Falei assim, não faz. Falei assim, mas nós vamos juntar R$1 milhão para construir algo que ninguém vai ver? Lá no chão, lá naquele buraco, ninguém vai ver. E ele disse assim, mas se não fizer, o que você construiu em cima, cai. Na vida cristã é a mesma coisa. Se a nossa vida não está baseada num compromisso com Deus, tudo que nós construímos acima disso vai para o chão. Acontece que ninguém quer. Ninguém quer investir alto numa base. A gente quer investir alto na parte de cima. Pintura, fachada, isso a gente quer. E isso é interessante para nós. Mas quando a tempestade vem, tudo aquilo que nós construímos, se não está numa base sólida, vem ao chão. O que Jesus está ensinando para nós aqui, irmãos, é que se nós não construímos a nossa vida na base do compromisso verdadeiro com Deus, nós vamos cair. Se nós não alicerçarmos as nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida, se o Senhor não for a base, não for essa rocha, não for a pedra fundamental, não for aquilo que nós investimos, nós não vamos sobreviver e não vamos ficar em pé. Agora, existe um custo alto para isso. A salvação, ela é graça. Ela é presente de Deus. Ela é um favor imerecido. Mas o compromisso, aquilo que eu e você precisamos ter, tem um preço alto. E nós precisamos pagar esse preço. Da mesma forma como Jesus pagou o preço na cruz, ele não requer menos de cada um de nós. Ele requer compromisso total, ele requer vida santa, ele requer pessoas que realmente buscam a palavra de Deus, procuram conhecer a sua vontade, se dispõem a fazer a vontade do Senhor e está pronto a obedecer ao Senhor para que a sua vida possa ser edificada sobre a rocha. Caso ao contrário, nós não vamos conseguir. Em segundo lugar, o compromisso com Deus gera obediência, independente do que os outros decidam fazer. Não importa o que os outros vão decidir fazer, não importa para onde o mundo está indo. O que importa é o que você decide fazer através da sua obediência ao Senhor. E aqui eu quero citar para você
Josué, capítulo 6, o verso 3 ao verso 5, que diz: o Senhor falando a Josué: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todas 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Obedecer a Deus nem sempre é fazer coisa lógica. Imagina um monte de gente rodeando uma cidade fortificada, com muros enormes, e de repente os caras vão trocar buzina. E Deus está falando assim: eu vou te dar a vitória para você. E você vai ter que tocar buzina. Será que foi a buzina que derrubou os muros? Será que foi o grito dos homens? Será que se todo mundo juntar aqui e gritar, acho que a gente nem trinca esses vidros aqui. Mas por que Deus manda a gente fazer algumas coisas tão ilógicas? É para que a gente saiba que a vitória vem dele. A bênção vem do Senhor. Não vem da nossa capacidade. E ela vem sempre quando nós obedecemos a Deus. A bênção na nossa vida, ela vem quando nós obedecemos a Deus. Deus mostrou para aquele povo quem ele era e o poder que ele tem. E o povo andou em obediência a Deus. Só que com o tempo, aquele povo se desviou. Aquele povo caiu na idolatria. Aquele povo não queria buscar a Deus. Só que lá no finalzinho de Josué 24, Josué vai dizer algo interessante para aquele pessoal. O negócio é o seguinte, ó: vocês querem ir para outro caminho? Então vocês vão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão de fazer a vontade do Senhor, independente do que os outros queiram fazer. Então, na minha vida e na sua vida, nós precisamos ter esse tipo de decisão. Mesmo que Deus fale: olha, o caminho não é esse, mas Senhor, está todo mundo indo aqui, como é que eu faço? Está todo mundo andando nesse caminho, está todo mundo fazendo o que os outros estão mandando fazer. Aí você vai lembrar daquilo que a sua mãe falou para você: você não é todo mundo. Lembra quando você falou isso? Mãe, mas está todo mundo fazendo. E sua mãe falou: filho, você não é todo mundo. Certo? E nós não somos todo mundo. E Deus requer de cada um de nós uma posição de obediência a Ele. E é na hora crucial que nós devemos obedecer a Deus. É confiar nele, confiar no propósito dele. Um outro exemplo, que talvez nós pensamos assim: ah, pastor, mas eu sou muito jovem. Para que eu tenho que ter um compromisso tão formal assim com Deus? Eu sou tão jovem. Tá bom, bebê. Eu vou falar para você de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens, inteligentes, como você. Se fizesse o Enem, sair em primeiro lugar. Não é verdade? Muito inteligente. E aqueles 3 jovens foram pressionados pelo rei e disse o seguinte: olha, vocês vão ter que adorar a minha imagem, a imagem que eu vou fazer, que é a minha imagem. Sabe o que aqueles jovens falaram? Olha, rei, nós não vamos te obedecer. E o rei diz algo para eles, quando vai falar com eles: olha, se vocês não me obedecerem, quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E eles disseram: olha, se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas se Deus não quiser, não importa. Nós não nos dobraremos a essa imagem. E não vamos adorar a essa imagem. E eles foram jogados na fornalha. E a fornalha estava tão quente que aqueles que jogaram morreram queimados só com o calor. E eles estavam lá dentro, parecendo você lá na praia do litoral, tomando banho de praia, andando para um lado para o outro, tal, com aquela fornalha.
e eles estavam com um quarto homem que o rei identificou como a imagem dos deuses. Só pode ser abençoado e só pode estar junto com Deus quem tem compromisso com Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Só é possível para quem tem compromisso com Deus. E mesmo que você passe numa fornalha, Deus vai passar junto com você. Ele vai pegar na sua mão e você vai vencer esse tempo. E Deus vai abençoar você. E você terá mais intimidade com o Senhor. Não podemos fazer com aqueles que tiveram toda a oportunidade. Às vezes nós sofremos, sabe por quê? Porque nós queremos. Nós sofremos porque nós não nos dispomos a fazer a vontade do Senhor. Deus tinha dado uma ordem a Saul, que Deus ungiu para ser rei. Deus tinha dado uma ordem a Saul. Sabe o que Saul fez? Desobedeceu a Deus. E quando Samuel veio falar com ele, ele veio com uma conversa mole, dizendo: não, eu conquistei, eu matei os amalequitas, eu só fiquei com os despojos e fiquei com o rei. Mas eu vou usar o que eu peguei, as ovelhas, o gado, os bois, e vou fazer um sacrifício ao Senhor. Sabe qual é o grande problema do ser humano? É querer ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de sacrifício. É o que Samuel fala para Saul. Deus precisa de obediência. Deus quer que a gente obedeça a Ele. E cumpra exatamente o que Ele quer que nós façamos. Por conta da desobediência a Deus, Saul trouxe desgraça para sua casa. Saul trouxe desgraça para sua família. Saul trouxe desgraça para sua própria vida. Em vez da companhia do Senhor, ele tinha um demônio para atormentar a sua vida. Até que, por fim, ele deu cabo da sua própria vida. Por isso que é importante nós olharmos para a palavra de Deus e ver que 1 Crônicas, capítulo 10, 13, diz que Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Fidelidade é o que Deus requer de cada um de nós. E, finalmente, compromisso com Deus é você entregar o seu Isaac. É você entregar aquilo que você mais ama. E isso é algo tão especial. Como é bom ter um filho amado perto de nós. O dia que a Nanda ficou grávida, o Gilead já ligou para o pastor, já quer marcar a data para apresentar o neném. De tão animado que ele está. Feliz com esse tempo. Porque é maravilhoso mesmo. É importantíssimo. E quando você olha o texto da palavra de Deus, que Deus fala que Deus dá Isaac, que é o filho da promessa para Abraão, e depois Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero o seu filho em sacrifício. Já pensou nisso, Carol? Não é fácil não, hein? Eu quero o seu filho em sacrifício. Mas Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Ele não estava preocupado com Isaac. Deus estava preocupado com Abraão. E Abraão tem um compromisso tão sério com Deus, um comprometimento tão sério com Deus, que Abraão diz o seguinte: olha, Senhor, a última coisa que eu quero dar para o Senhor é o meu filho. É a última coisa. Mas como eu vivo pelo que o Senhor quer e não pelo que eu quero, eu vou dar o meu filho. Mas eu creio que o Senhor vai ressuscitar meu filho se eu matar ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 5 do texto, e eu gostaria de ler para você, o verso 5 do texto, eu já deixei marcado aqui, porque agora com a pandemia você não pode nem molhar o dedo na mão para
poder ver o texto. Mas o verso 5 diz assim: então disse aos seus servos, porque Abraão foi com 2 servos e o seu filho, e ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão creu que se ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus iria ressuscitar o seu filho. E quando Abraão chegou lá e preparou tudo, e levantou o cutelo, a faca, o punhal, Deus falou assim: olha, não precisa. Deus quer o nosso coração, mas se nós queremos e precisamos, e temos que dar o nosso coração, primeiro nós temos que dar o nosso Isaque. É aquilo que muitas vezes nós colocamos no lugar de Deus. Talvez a minha família é mais importante que Deus. Entregue a sua família a Deus. Talvez o seu trabalho é muito importante e é mais importante que Deus. Entregue o seu trabalho a Deus. Talvez a minha diversão, o meu passeio, o meu estudo, seja o que for. Tudo isso é bom, mas tem que estar no seu devido lugar. E quando Deus está no centro, quando Deus está no lugar em que Ele deve estar, nós seremos abençoados. Negar-se a si mesmo significa matar o velho homem. Negar a si mesmo significa dizer: Senhor, me ajuda. Mata esse velho Adão que está aqui. E muitas vezes não tem um compromisso com o Senhor e coloca a culpa nos outros. É a culpa da pandemia. Por isso que o meu compromisso com Deus está fraco. É a culpa das provações. Fazemos igual a Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu que me afastou de ti. E fazemos como a mulher, né? Foi a serpente que me enganou. Mas que nós possamos fazer como Davi, quando foi confrontado. Pequei contra o Senhor. Me ajuda, Senhor. Limpa o meu coração. Fortalece a minha vida. Me capacita a fazer a tua vontade. Aumenta o meu nível de comprometimento contigo. Que o Senhor seja aquilo que é mais importante na minha vida. Só assim nós podemos vencer este mundo e andar na presença do Senhor. Vamos orar a Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de nos colocarmos diante do Senhor através deste culto e pedir ao Senhor: ó Deus, muda o nosso coração, Pai. Ó Deus, limpa, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser limpo em nossa vida. Ó Senhor, nos fortaleça, Pai. Ó Deus, que nós possamos nos comprometer contigo, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, que fique no seu devido lugar, e que o Senhor assuma o trono do nosso coração, e que o nosso comprometimento e o nível do nosso comprometimento contigo, Senhor, aumente, Pai. Tenha misericórdia. Fortalece os nossos corações. Dá-nos experiências contigo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus querido, fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Aumenta a nossa fé, ó Deus, e nos dá discernimento para entender o tempo que nós estamos vivendo, para que possamos estar no centro da tua vontade e ser abençoados pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém.